Olá, você vai acompanhar agora mais um episódio do podcast Opinião de Especialista, um conteúdo da Academia Digital Einstein. Meu nome é Guilherme Freitas, aluno da Faculdade de Medicina do Einstein, e hoje vamos debater um tema de saúde mental, mais especificamente gestão de saúde mental, reduzindo o impacto nos trabalhadores e nas empresas. No episódio de hoje, iremos investigar os efeitos da saúde mental na gestão, analisando formas de reduzir os dias de afastamento no trabalho e minimizar os danos para os trabalhadores. E para essa discussão, nós temos um convidado mais que especial, Dr. Luiz Oldan, médico, psiquiatra e atualmente coordenador médico de saúde mental do Hospital Israelita Albert Einstein. Tudo bem, Dr. Luiz? Tudo jóia. Muito obrigado pelo convite, Guilherme. Um prazer estar aqui com vocês para discutir esse assunto que, particularmente, trabalho todos os dias. Seja bem-vindo, o prazer é todo nosso de tê-lo aqui conosco. Doutor Luiz, para aquecer os motores aqui, qual o impacto da saúde mental na gestão? Como que o estresse, a ansiedade e outras condições podem afetar a produtividade de um trabalhador? Perfeita pergunta para iniciar, Guilherme. Vamos começar primeiro entendendo uma coisa, uma palavra, na verdade, que está sublinhada aí na sua pergunta, né? O que é estresse? Estresse é sempre negativo? Na verdade, não. A gente tem muitos trabalhos que mostram que o estresse ele é importante justamente para aquisição de habilidades, para desenvolvimento. Então, ele é importante para que o colaborador, o indivíduo, ele consiga se desenvolver nas suas capacidades. Entretanto, existe um ponto de estresse em que ele passa a não ser mais benéfico, quando ele é chamado de eustresse, e ele passa a ser prejudicial, quando ele é chamado de distresse. A partir desse ponto, quando ele passa a ser prejudicial, ele leva a aflição, medo, angústia para a pessoa, e isso faz com que o desempenho dela comece a cair. Ou seja, o principal grande motivador da queda de desempenho é o estresse mal gerenciado. Não é simplesmente a oferta de um desafio ou a presença do estresse que vai fazer com que a pessoa tenha uma queda de produtividade, mas justamente esse estresse mal gerenciado, ou seja, oferecer desafios maiores que as habilidades das pessoas, exigir prazos muito curtos ou exigir entregas muito aquém do que a pessoa pode entregar. São esses fatores que começam a levar a um desconforto, que pode inclusive vulnerabilizar a pessoa para o desenvolvimento de alguma doença ou algum transtorno mental, seja transtornos ansiosos, transtornos depressivos, ou até o próprio transtorno de ajustamento, o estresse agudo, né? Desta forma, essas patologias, elas, por definição, levam a uma queda de funcionalidade. Por quê? Porque na presença de sintomas psiquiátricos, de maneira geral, a pessoa pode começar a ficar mais confusa, ter dificuldade na tomada de decisão, ter dificuldade no pragmatismo, no planejamento. E todas essas dificuldades que podem acontecer em vigência de um transtorno mental ativo é o que pode levar a pessoa, sim, a uma queda de produtividade, a dificuldades de conflitos interpessoais, ou seja, né, começar a ter problemas com os colegas de trabalho, obviamente fazendo uma ressalva aqui. Definitivamente, ter um problema, um conflito na área, não é sinônimo de transtorno mental. Né? Acho que isso é importante deixar muito claro, até para quebrar um pouco estigmas e preconceitos que possam existir relacionados aos transtornos mentais, né? Para a gente não achar que, então quem dá problema ou quem dá queda de produtividade no time é quem tem algum transtorno mental. Não. Às vezes, até por uma baixa saúde mental, mesmo na ausência de um transtorno, as pessoas vão ter dificuldade, sim, de relacionamento, vão ter dificuldades de entrega, mas que fique claro, obviamente, que o transtorno mental é mais um fator que pode levar a essa queda de produtividade. E isso realmente é importante que o gestor saiba, é importante que alguém que faz gestão de time, que lidera times, entenda para que ele possa abordar da melhor forma possível, entendendo que isso é passageiro e pode ser cuidado. Fez sentido até agora? Não, fez muito sentido. E interessante esse papel do gestor, como de manejar o estresse que ele vai cobrar para não tornar esse estresse patológico, como o senhor citou, né? Para conseguir tirar o máximo da equipe dele. Acho que esse estaria um grande desafio desse gestor, né? Exato. Doutor, qual o impacto econômico das licenças médicas relacionadas à saúde mental? O senhor tem algum dado para compartilhar com a gente? Tenho sim, Guilherme. O impacto econômico das licenças médicas ou dos afastamentos atestados relacionados a transtornos mentais é bastante grande. O Fórum Econômico Mundial ele estima que no mundo perca-se aproximadamente US$ 1 trilhão em prejuízos ou ausências, né, relacionadas a transtornos mentais. Ou seja, em queda de produtividade relacionada a transtornos mentais.
Mas até tem um estudo da London Business Economics, feito pela Sarah Evans, que fala que no Brasil, especificamente, existe uma estimativa de perdas da ordem de 78 bilhões anualmente, relacionados apenas a afastamentos relacionados à depressão. Então, obviamente, se a gente pegar todos os transtornos mentais, esse prejuízo vai muito além. Ou seja, um recado aqui para os gestores, né? Investir em cuidados de saúde mental, investir em tratamentos para os colaboradores, investir em detecção precoce é uma ótima forma de se evitar custos, de se evitar perdas. Então, esse é um olhar que a gente precisa começar a ter. Investir em saúde mental significa também um retorno para a empresa, para o gestor, para os colaboradores. É uma negociação ganha-ganha. Ganha a empresa e ganha o colaborador, que vai ter uma vida mais saudável, uma vida mais plena, uma vida mais autêntica. Falando desse gestor um pouquinho, o que ele precisa estar de olho? Quais seriam os sinais precoces de alerta para problemas de saúde mental em geral? O sinal mais evidente, ou na verdade, o que é mais fácil de se notar por um gestor, que obviamente não precisa saber diagnosticar nada, afinal ele é um gestor, ele não é um médico psiquiatra, é basicamente a existência de uma quebra de comportamento consistente. Ou seja, o que eu quero dizer? Aquela pessoa que chegava habitualmente no trabalho, discutia as questões, contribuía, ou ia nas reuniões online, abria a câmera, falava, de repente, de maneira sequencial, ele passa a não abrir mais a câmera, não dar mais tanta opinião, ficar mais isolado. Ou seja, ele vai adquirindo uma postura mais restrita, mais constrita, mais isolado. É uma quebra em relação ao comportamento habitual que ele tinha. Isso pode ser um sinal importante de que está na hora de conversar. De polo oposto, a gente pode pensar também, por exemplo, alguém que colaborava, que entregava bem os seus resultados, de repente ele passa a ter realmente uma piora da produção de maneira sustentada, ou ele passa a ficar mais irritado, ou mais hiperreativo, ou hiperalerta, criticando as demandas que são passadas constantemente, queixando-se com muito mais frequência do que fazia habitualmente. Estes podem ser alguns sinais realmente de uma quebra de comportamento para o polo oposto, né? De hiperativação, que pode estar relacionado a um quadro ansioso, um quadro de estresse pós-traumático. Então, basicamente, o que o gestor precisa é conhecer as pessoas com quem ele trabalha. Ele precisa conhecer o time e conhecer o comportamento do time, para que ele possa identificar estes pequenos sinais. E para que ele também torne a conversa sobre comportamento algo habitual. Lidar com comportamentos ou falar sobre comportamentos precisa fazer parte da rotina, do dia a dia do gestor com os colaboradores, para que isso não seja encarado como uma punição. Quando um gestor que nunca fala sobre comportamento, de repente vem dar um feedback sobre comportamento, isso pode parecer até estranho para o colaborador e um tanto quanto ameaçador. Por isso ele precisa naturalizar essa conversa no ambiente, para que, ele consiga reconhecer e, dois, ele consiga apontar. E apontar não no sentido punitivo, mas apontar no sentido de cuidado, para garantir que esse colaborador tenha acesso a algum tipo de cuidado mais especializado. E, claro, ele precisa ter uma escuta aí, né? Uma escuta bem ampliada, para que ele também seja compreensivo e empático em relação aos problemas apresentados pelos seus colaboradores. Bom, Dr. Luiz, quais as estratégias podem ser utilizadas para intervir em situações em que o gestor identifique essa quebra de comportamento? Uma estratégia que eu gosto muito e que eu uso muito em treinamentos para gestores é o ROC da saúde mental. O que quer dizer esse ROC da saúde mental? É um acrônimo ROC, que dá 3 passos para que esse gestor possa trabalhar essas questões relacionadas a comportamentos de saúde mental no ambiente de trabalho. O R significa reparar o comportamento, ou seja, identificar esses sinais precoces ou identificar essas quebras de comportamento que possam sugerir que o colaborador esteja passando por uma dificuldade, que ele esteja passando por um problema. Identificado este sinal, ele vai abrir um canal de conversa. Então ele passa para a segunda letrinha, que é o O, de ouvir atentamente, sem julgamentos. Ou seja, ele vai abrir um canal de conversa com este colaborador, permitindo de forma muito aberta que o colaborador traga o que está passando com ele. Ou seja, ele aponta que identificou uma quebra de comportamento. Por exemplo, olha, eu percebi que você reduziu aqui as suas entregas. Está acontecendo alguma coisa na sua vida que você precisa de um apoio, de uma ajuda? Olha, eu percebi que você está um pouco mais quieto nas reuniões, que você está dando menos opiniões. Aconteceu alguma coisa ou está acontecendo alguma coisa que eu possa te ajudar?
a partir dessa quebra de comportamento, iniciar uma conversa empática, uma conversa em que você vai ouvir o problema, o relato do seu colaborador e você vai suspender seus julgamentos. É claro que a gente tem preconceitos, a gente tem julgamentos, juízos, ideias de valor e moral, e é impossível se dissociar completamente deles. Mas nesse momento de escuta, você vai suspender esses julgamentos e ouvir o que o colaborador está trazendo, o que ele está falando, e validar o que ele está sentindo. Sentimento não se questiona, sentimento se valida. Então, se ele falar que está mal, não é para falar assim, não fica mal, faça isso, faça aquilo. Não. Só ouça e valide. Entendi o que você está sentindo. Entendi o que tá se passando contigo. Posso te oferecer mais algum tipo de apoio? Mais alguma ajuda? E aí é quando você abre a pergunta para ir para a letra C do ROC, que é o conduzir para ajuda. Obviamente, o gestor ele não é responsável por resolver os problemas dos colaboradores de maneira geral, mas ele é sim responsável por mostrar os caminhos possíveis dentro da organização para que o colaborador receba a ajuda necessária. Então, neste momento, é hora do gestor explorar com ele: vamos buscar uma ajuda especializada? O que você acha de fazer uma terapia? O que você acha de passar com um médico de família ou um médico psiquiatra? O que você acha da gente conversar com os recursos humanos sobre esse problema que você está passando, para a gente identificar possibilidades dentro da organização para te ajudar? E aí você completa este ROC da saúde mental. Lembrando que conduzir para ajuda não significa: vai lá então buscar ajuda não sei onde. Vamos lá junto buscar essa ajuda? Você topa? Obviamente sem impor, mas convidando enfaticamente para que a pessoa se sinta à vontade para entrar em contato com um canal de ajuda. Fez sentido? Fez sentido, com certeza, com muita clareza. Doutor Luiz, enquanto o senhor falava, eu não pude parar de pensar numa situação em que, bom, nessa situação o gestor está abordando um trabalhador. Mas imagina, um trabalhador percebe que o seu chefe, né, muitas vezes o gestor tem uma posição de superioridade, bem entre aspas, aí só questão tá lá acima da equipe gerindo tudo, mas você como trabalhador percebeu que seu gestor está ali passando por um processo difícil, próximo de um burnout, teve essa quebra de comportamento, como a estratégia de abordagem seria a mesma, diferente? Olha, Gui, isso depende muito, obviamente, também da intimidade, da abertura que existe entre gestor e colaborador. Mas, de certa forma, existem, claro, outros recursos para lidar com essa situação em que existe talvez uma sobreposição hierárquica, né, que possa impedir esse canal aberto de escuta. Obviamente, o ideal seria que este processo pudesse ser feito de maneira reversa, né? Ou seja, realmente quando o colaborador percebe que o gestor não está bem, que ele pudesse também sinalizar. Num ambiente onde a gente tem segurança psicológica, é natural que isso aconteça. Caso a gente não tenha essa segurança psicológica de falar livremente e abertamente sobre os problemas, seja problemas do trabalho ou seja problemas de casa no trabalho, a gente precisa começar a recorrer a outras possibilidades. Uma possibilidade para este colaborador, quando ele nota que o gestor está em sofrimento, é buscar geralmente o que a gente chama das business partners, né, ou das BPs de RH, né, de recursos humanos, que são figuras que servem de interlocução e apoio para o time, mas são figuras que estão dentro da área de recursos humanos. Uma forma, então, seria que o colaborador buscasse essa figura de apoio dentro dos recursos humanos para que o contato seja feito via recursos humanos. Uma outra possibilidade é também que o colaborador sinalize a equipe de saúde ocupacional de que talvez o gestor possa estar passando por uma dificuldade, né? Um gestor que está mais irritadiço, ou um gestor que está mais quieto, mais constrito, mais calado, mais confuso, mais pensativo, mais reflexivo, de maneira obviamente sustentada, é também possível, então, que este outro caminho seja realizado, buscando outros apoios organizacionais. Muito obrigado, doutor Luiz. Doutor Luiz, agora num contexto de caos, a crise já aconteceu, já está instaurada ali na equipe, como o gestor deve atuar com o colaborador? Bom, vamos entender primeiro o que a gente chama de crise, né? E trazendo aqui o conceito de crise para dentro da saúde mental, eu imagino que a gente esteja falando sobre potencialmente a ocorrência de um surto ou de uma crise dissociativa ou de uma crise de choro ou de uma crise de angústia ou de um episódio de pânico ou até mesmo pensamentos ou verbalização de ideias de suicídio dentro do ambiente corporativo. Pensando nesta crise, basicamente, o que o gestor precisa fazer é ter um canal, um fluxo, para que ele possa levar esse colaborador a um atendimento médico imediato. Ou seja,
Se eu estou vivendo uma situação em que existe um risco para a pessoa e um risco para o time, né? A exemplo de um colaborador que chega no ambiente de trabalho e diz que vai se matar, ou um colaborador que começa a ter uma crise de choro, achando que vai morrer ou achando que vai enlouquecer. Nessas situações, a primeira tentativa do gestor deve ser oferecer o que a gente chama de primeiros cuidados psicológicos, que é oferecer um ambiente seguro, um ambiente mais calmo, onde a pessoa esteja monitorada, acompanhada o tempo todo, até que a ajuda chegue. E a ajuda a gente pode estar falando, se eu tenho uma organização mais estruturada, chamar a equipe de saúde ocupacional, ou chamar uma ambulância para a remoção desta pessoa para um atendimento, num pronto-socorro, ou em situações onde existe aí um protocolo mais bem estabelecido ou uma estrutura melhor na organização, como existe, por exemplo, no próprio Hospital Albert Einstein, acionar algum tipo de código ou padrão que leve a ajuda até o local. Dessa forma, alguém especializado em cuidar dessas pessoas já tem que entrar no cenário para oferecer esse cuidado imediatamente. Não dá numa situação dessas para o gestor falar, não, vai para casa descansar. Não, existe um risco ali eminente e a pessoa precisa ser avaliada por um especialista. Então a gente não deixa a pessoa sozinha até que isso seja resolvido. Caso a pessoa consiga se acalmar e a crise diminua antes de um apoio ou uma ajuda chegar, especializada, existe também a possibilidade de acionar familiares, claro que isso impacta a ação com o colaborador, para que algum familiar, que obviamente tenha um bom vínculo com essa pessoa, possa vir acolhê-la, levar para casa acompanhada ou levar para um atendimento médico ou um atendimento psicológico, se for o caso. Nesse contexto ainda, seguindo um pouco, uma pessoa ah, teve, como um exemplo que o senhor citou, ficou afastada por algum tempo do serviço até se recuperar e está preparada para voltar para a atmosfera de trabalho, mas como o gestor prepara o ambiente e até lidera esse funcionário que ficou um tempo afastado e retornando ao ambiente de trabalho? Perfeito, Guilherme. A gente tem aí dois aspectos para lidar. Primeiro, justamente a preparação do ambiente do time para receber essa pessoa. E segundo, também preparar essa pessoa para retornar ao trabalho. Então, a gente tem aí duas coisas a fazer, né? Falando um pouco sobre o preparo da pessoa para o retorno ao trabalho, a gente pode pensar em adaptar o trabalho, adequar as demandas, avaliar restrições ou possibilidades que a pessoa possa estar apresentando neste período de retorno, porque às vezes mesmo com a aptidão, talvez a pessoa não possa ser submetida àquele mesmo nível de estresse que ela estava antes. Ela precisa de uma adaptação, de um manejo melhor. Ou seja, ter um programa de retorno saudável para o ambiente de trabalho é algo que as empresas devem buscar. E padronizar estes retornos é bastante importante. Ou seja, às vezes até pensar em redução de jornada ou pensar em um escopo mais bem definido, para que essa pessoa vá se reabituando a todos os processos de trabalho. É quase como se alguém que quebrou a perna, quando ela volta para o trabalho, ela tem uma limitação e a gente precisa respeitar essa limitação. Agora, como é que a gente reconhece essa limitação? Só perguntando. Então, também perguntar para a pessoa, dessas atividades anteriores que você fazia, o que você entende que é possível retomar neste momento? Dá para retomar tudo ou a gente tem que retomar paulatinamente? O que te causava mais estresse que a gente precisa evitar como time? A partir dessa conversa que pode acontecer entre saúde ocupacional e colaborador, ou até entre gestor e colaborador, a gente recebe os indícios para um retorno mais saudável. E aí, a partir dessa conversa e do entendimento de qual será o novo escopo dessa pessoa de trabalho, para que ela não adoeça novamente, a gente entra em contato então com o time. E aí orienta o time em relação a este novo escopo. É claro que o time não precisa saber o que aconteceu, por que aconteceu, qual que era o transtorno, o que era o problema, porque isso só compete ao indivíduo. Mas o time muitas vezes precisa ser orientado que essa pessoa está voltando num novo modelo e orientado também a recebê-la de forma empática, de forma cuidadosa, de forma afetiva, de forma carinhosa, para que essa pessoa não se sinta estigmatizada, para que ela não se sinta vítima de bullying, de assédio, porque, infelizmente, isso é muito comum de acontecer, né? Da pessoa retornar ao trabalho pós-afastamento e, enfim, por diversos motivos as pessoas estarem sabendo e essa pessoa ser negligenciada, segregada ou até vítima de chacota. E isso é definitivamente o que não pode acontecer. Fez sentido?
Fez, com certeza, doutor Luiz. Eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por promover essa discussão que foi muito enriquecedora em questão de conhecimento. É muito importante debater essas questões de gestão que podem ser implementadas para a melhora da saúde mental do trabalhador e, assim, promover um ambiente de trabalho menos estressante patologicamente, como o senhor disse no começo do episódio, e com menos afastamentos que geram um grande impacto econômico na saúde, né? O senhor gostaria de fazer suas considerações finais? Olha, Guilherme, a minha consideração final seria basicamente levar para as pessoas a informação de que a minha expectativa é que algum dia a gente chegue no ambiente de trabalho e que a gente possa falar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre sentimentos tão naturalmente como a gente fala sobre hipertensão, sobre diabetes, sobre um braço quebrado, sobre uma perna quebrada, né? Que seja tão comum falar sobre isso, sobre transtornos mentais, sobre saúde mental, como é comum falar de doenças físicas ou saúde física. Então, o meu recado principal é que as pessoas se atentem a como as atitudes delas podem piorar ou agravar o estigma ou o preconceito relacionado aos transtornos mentais, o que a gente chama aí de psicofobia, né? A psicofobia, ela pode fazer com que as pessoas não busquem tratamento ou atrasar tratamentos ou busca por cuidado em até 10 anos. A gente precisa ser mais empático e mais cuidadoso e mais generoso com as pessoas que passam por um transtorno mental. É tão comum, é tão natural. 1 em cada 5 brasileiros, já existem estimativas um pouco menos conservadoras que fala de 1 em cada 4 brasileiros tem ou terá algum transtorno mental ao longo da vida. É muito mais comum do que a gente imagina. Por isso, quanto mais a gente falar sobre essas questões, mais bem informadas as pessoas estarão e mais precocemente elas poderão buscar tratamento. É isso que eu espero e é isso que eu desejo levar de informação e que as pessoas tirem essa mensagem aqui dessa nossa conversa. Muito obrigado, Dr. Luiz. E por aqui encerramos mais um episódio do nosso podcast. Para conhecer mais conteúdos gratuitos oferecidos pela Academia Digital Einstein, acesse academiadigital.einstein.br e até o próximo episódio.